Olá, hoje é segunda-feira, dia 11 de maio. Ontem foi Dia das Mães e eu quero aproveitar essa oportunidade para falar sobre a figura da mãe no nosso mapa natal. Primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte, ó, aquilo que representa a mãe no nosso mapa, na verdade, representa a forma como nós enxergamos a nossa mãe e as expressões dela que farão eco no nosso ser. Me explico. Se a gente estivesse falando que a mãe é retratada tal qual no mapa do filho, se é uma fotografia da mãe no mapa do filho, todas as crianças filhas da mesma mãe deveriam ter a lua, que é quem representa a mãe de uma maneira mais óbvia, deveriam ter a lua no mesmo signo e na mesma casa. Concorda comigo? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: quando nós enxergamos outras pessoas dentro do nosso mapa, nós não estamos enxergando esses seres em si, a partir das suas características, mas sim nós estamos enxergando aquela impressão que aquela criatura causa em nós. Por exemplo, uma pessoa desculpa, que tem lua em Capricórnio, que é um signo assim mais objetivo, mais frio, haverá momentos em que essa mãe teve acolhimento, calor, mas isso não fica registrado. O que fica registrado é aquilo que a gente tem condições de perceber, que é aquilo que está contido no nosso mapa como sendo a nossa lua. Tá? Outra coisa bem importante. O tempo passou e há uma mudança muito grande entre os papéis de pai e mãe dentro do nosso mapa, tá? Então, quando a gente olha para o passado, para os livros mais antigos, a gente vai ver assim: a Lua, o signo de Câncer e a casa 4 representam a figura materna, aquele lugar onde a gente tem a oportunidade do acolhimento, certo? Já Capricórnio, Saturno e Casa 10 representam a figura do pai, que é aquele lugar onde nós temos aquele empurrãozinho para ir para a vida, para caminhar na direção dos nossos objetivos, tá? Porém, hoje as coisas mudaram bastante. Se a gente analisa uma família da década de 50 e compara com as famílias hoje, a gente vai ver muita diferença. Então, até um determinado tempo, sim, a função da mãe era maternar e sim, a função do pai era levar para a vida. Então, a gente vai precisar ter muita conexão com a realidade da pessoa de cujo mapa a gente está estudando, para que a gente possa entender assim, ó, esta mãe desta pessoa está representada em na Lua, que é quem abraça, ou está representada em Saturno, que é quem exige? A minha é muito mais saturnina do que lunar. Então, como é que a gente vai corrigir as relações que precisam ser corrigidas com essas pessoas que estão representadas no nosso mapa? A gente precisa, no mínimo, começar por identificá-las no lugar certo. E isso vai depender da trajetória de cada um, tá? Outra coisa interessante, se a gente está lendo um mapa de criança, essa criança tem que ser cuidada, nutrida, alimentada, protegida, aquecida. A essa pessoa que cuida, protege e nutre, nós vamos atribuir as funções da lua.
Tanto que a gente diz assim, ó, onde tem a nossa lua é o lugar onde nós queremos estar sempre nutridos. Então, depois que a gente fica adulto, a gente precisa olhar para a nossa lua para entender onde que nós temos que nos responsabilizar pela nossa própria nutrição. Mas, quando a criança está sendo cuidada por alguém, esse alguém vai ser representado na sua lua. E aí pode ser a mãe, a avó, a tia, a madrinha, o pai, o avô, o padrinho, certo? Então, assim, ó, pouquíssima coisa em astrologia. Olha só que interessante que eu vou te dizer, e isso aqui é uma licença que eu atribuo aos meus estudos a partir da minha perspectiva da astrologia transcendente. Pouquíssima coisa em astrologia nós vamos considerar isto é isso e isso é aquilo outro. Eu tenho alunas no curso de astrologia que são numerólogas maravilhosas e a maioria delas me diz assim, ó, eu conheço um pouquinho de astrologia, conheci um pouquinho de astrologia e um pouquinho de numerologia e optei pela numerologia porque aqui é tudo preto no branco. E na astrologia, a astrologia está em contato com sentimentos, com a psique, com o karma, uma relação de causa e efeito onde a gente não conhece a causa, né? Vidas passadas, antepassados. Então, essa porção espiritual do astrólogo precisa estar presente para a gente fazer essa identificação. Então, você que está me acompanhando aqui, que não é astrólogo, que não está atendendo outras pessoas, mas está olhando para o seu mapa, buscando a identificação das posições no seu mapa, faça esse estudo e essa percepção no sentido de compreender quem nutriu, quem cobrou, quem empurrou para a vida. O planeta Saturno, ele, ele contém o arquétipo do pai cobrador, né? Mas às vezes o pai não é cobrador. Na minha família, quando eu pedia as coisas para o pai, ele dizia: pergunta para tua mãe. O pai não dizia não, quem dizia não era a mãe. Então, ao longo da minha história e da minha relação com o autoconhecimento e com o meu mapa, eu precisei ir identificando quem é quem em cada momento da minha vida. Então, acho que eu fecho esse raciocínio dizendo assim, ó, não acredite em mapa natal completo. A astrologia reflete algo muito dinâmico dentro de nós. E se a gente pega o primeiro mapa que a primeira leitura de mapa que a gente fez na vida e entende aquilo como uma máxima que vai nos acompanhar até o fim da vida, a gente está tirando pouco proveito desse conhecimento. E em relação à figura da mãe no nosso mapa, é o principal exemplo disso. E fica sempre bem consciente de que, como eu também sou consteladora familiar, e aí a gente precisa acessar os temas sistêmicos, porque ali na casa 4 está todo o nosso sistema familiar, né? Então, quando a gente olha para a mãe, para a nossa ancestralidade, para o nosso inconsciente, existe a necessidade da gente ter essa clareza. Isso aqui não é o que eles são. Isso aqui é o que eu recebi, o que eu interpreto, o que eu vejo, o que eu percebo do que eles são. Então, a construção desse distanciamento, a construção dessa autorresponsabilidade, no sentido de entender assim, a minha mãe não está registrada no meu mapa, até porque
A casa 3 fala dos nossos parentes próximos, consanguíneos. A casa 9 fala dos parentes por afinidade. Então, a casa 9 deveria conter, se a gente é numa família de 10 irmãos, a casa 3 deveria conter todos os meus 9 irmãos, e a casa 9 deveria conter todos os meus 9 cunhados e cunhadas? Não fica muito lógico, né? Então, por que que eu bato tanto nisso? É porque se nós abrirmos a nossa cabeça para essa coisa menos enrijecida, nós alcançamos liberdade de pensar. E na liberdade de pensar, nós conseguimos construir crenças que nos convêm. E em relação ao tema da mãe, a gente consegue olhar com muito mais lucidez e com esse distanciamento e com essa responsabilidade. Não é o que ela é o que eu percebo dela. Como que eu lido com isso agora? Entregando o que é dela e ficando com o que é seu. Mas isso aí é assunto para um outro vídeo. Essa é uma questão sistêmica. Quero te pedir para deixar seu comentário a respeito disso que eu falei aqui embaixo, me contar a sua experiência com a astrologia nessa questão do encontro com a mãe no seu próprio mapa. E te lembrar que esses assuntos dos quais nós falamos aqui não é lá assim, ó, que apetitoso para o algoritmo, né? Então, para a gente cumprir a nossa missão de compartilhar com outras pessoas essa possibilidade de autoconhecimento e autodesenvolvimento através da astrologia transcendente, é muito mais conveniente que a gente pegue o videozinho e compartilhe direto com aquelas pessoas que, por amor, nós acreditamos que mereçam acessar esse conteúdo. Combinado? Um beijo, fica com Deus e até a próxima.